santo, tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Uou! Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui hoje, terça-feira, e nós estamos fechando o nosso tema deste mês, os propósitos de Deus para a minha vida. Hoje, a última mensagem do mês, e eu gostaria que você estivesse atento àquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja e para a vida dos internautas que estão nos assistindo. Hoje o subtema é fé para viver. Um dos propósitos de Deus para a minha vida é que Ele deu a oportunidade de que eu tenha fé. Não é? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Mas para que você possa esperar, alguma coisa tem que ter acontecido. Aí exercita a sua fé. Eu quero que você, juntamente comigo, abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio. Nós vamos usar um texto lá do Velho Testamento para nós falarmos então sobre fé para viver. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 e 2, primeiro, que diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuís a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Versículo 11: guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus,
não guardando os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido, e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não se leve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e para, no teu fim, te fazer o bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes, te lembrastes do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Será, porém, que se qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e ouvires outros deuses, e servirdes, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Amém. Baixe tua cabeça, aonde você estiver agora, na sua casa, no seu trabalho. Vamos orar. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu peço as tuas misericórdias sobre a minha vida. Preciso da tua unção, da tua graça, Senhor, e que esta palavra possa ela falar profundamente ao meu coração e ao coração daqueles que me ouvem nesta noite. É o meu pedido, Senhor, no nome de Cristo. Amém. Amados, nós estamos hoje, como eu disse, encerrando o tema deste mês, que é os propósitos de Deus para a minha vida. E hoje um dos propósitos é que o Senhor nos deu fé para viver. Na minha introdução, eu preciso dizer a você que o mundo em que nós estamos vivendo hoje, nunca viveu uma crise de fé tão grande como nós estamos vendo. Né? A humanidade perdeu a fé, de verdade, perdeu o referencial que é Deus. E muitas pessoas me fazem a pergunta: para que serve a fé? Será que a fé ela só serve para ir para o céu? Ela serve para o meu bem-estar? Para mais do que? Nesse texto que nós lemos, é muito interessante a gente compreender o que Deus está falando aqui. O que Deus está tentando mostrar para o povo nesta palavra dele diretamente a Moisés, que transfere então para o seu povo. Nós precisamos entender a fé em 3 momentos distintos. Primeira coisa, descobrir a fé. Eu preciso descobrir a fé. E eu só consigo descobrir a fé, não é? Quando eu conheço a palavra de Deus. É por isso que Jesus disse lá no capítulo 7, no versículo 38 de João, que ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ou seja, primeira coisa, eu preciso conhecer a fé. Como é que eu conheço a fé? Eu crendo no Senhor Jesus. Não há possibilidade de você conhecer a fé se você não crê na palavra de Deus. Depois que eu descubro a fé, aí é um outro aspecto que é o conhecimento da fé. Não basta eu descobrir, eu preciso conhecer a fé. E lá, no livro de Efésios, Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele falou assim no versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura, plenitude de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé. Eu preciso ter conhecimento da fé. E este conhecimento ele vem através do exercício do meu dia a dia. Aí entra a terceira parte, que é o quê? É a prática da fé. Prática da fé. Eu preciso descobrir a fé, conhecer a fé e praticar a fé. E como é que eu pratico a fé? É simples. Nesse texto que eu vou ler, que está lá em Atos 11, o escritor diz assim:
Porque era um homem de bem, está falando de Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Por quê? Porque esse homem, ele era um homem de fé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo. Então, como é que eu vou praticar a fé? Primeiro, ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Outra coisa, homem do bem. Ou seja, quando você é cheio do Espírito Santo, você é do bem. Você não pensa coisas erradas, você não pratica coisas erradas, você não tem pensamentos ruins, mas você procura ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Automaticamente você exercita a sua fé. A fé, ela é para o nosso ministério. Uma coisa é o conhecimento da fé, quando você conhece. E a outra coisa é a vivência da fé, não é? Como salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pela fé, mediante a graça de Deus, eu sou chamado por Ele diariamente ao quê? A exercitar e viver a minha fé. Por quê? O homem de Deus, a mulher de Deus, vive pela fé. É aqui que é o ponto crucial. Nós vivemos pela fé. Por que Deus mandou Moisés escrever tudo isso para o povo? Vocês não se esqueçam, quando vocês estiverem lá em cima, não vai falar, eu consegui isso pelo meu braço. Não, você não pode esquecer que foi Deus. Deus que te deu isso. Ou seja, eu preciso viver pela fé. Uma fé viva, ela é consistente, ela é alegre, ela é operante em Deus e a sua palavra. Ou seja, eu vivo debaixo da palavra de Deus. Muito bem. Moisés aqui nesse texto, ele está exortando o povo à obediência a Deus. E a lembrança dos benefícios de Deus para nós, né? Ele fala da prosperidade pela fé, ele fala da obediência em Deus, ele fala dos perigos que eles passaram e que eles não podem de forma nenhuma se esquecer, não é? O local em que eles estavam, escorpião, cobra e tanta coisa ruim, mas Deus os guardou. Tudo isto pela fé. Lá, quando as pragas do Egito aconteceram, eu tenho certeza absoluta, pensa só, fazia 400 anos que Deus não se revelava ao seu povo lá no Egito. De repente, aparece Moisés. Moisés, ele vem com o braço forte e fala com o faraó foi durão. Aí acontecem as 10 pragas. Essas 10 pragas, elas não aconteceram simplesmente por acontecer. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas por que Deus fez isto? Eu vou dizer uma coisa aos senhores. Primeiro, para exercitar a fé do próprio povo dele. Porque fazia 400 anos que não havia contato com Deus e o povo. Então Deus coloca uma praga, Faraó durão, né? Os magos dele lá conseguiram fazer a mesma coisa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Quando chega na 10ª, aí o negócio engrossou. Nisto, Deus estava permitindo, né, que o seu povo pudesse exercitar uma fé que eles já não tinham mais. E quando o anjo da morte passa, aí eles viram. Por quê? A ordem de Moisés é, vocês vão pegar o novilho, vocês vão matar, sacrificar, vão pegar o sangue dele e colocar nos umbrais das portas. Olha só, isso aqui é um exercício da fé. Como é que é isso? É isso. Eles nunca tinham visto aquilo. Não é? Como é que é o negócio? Vocês vão matar, pegar o sangue e espargir na porta. O anjo da morte passará e a casa que tiver o sinal de sangue, o primogênito continuará vivo. E a casa que não tiver, pode ter certeza, o primogênito morre. E quer que eu diga uma coisa, amado? Não pense os senhores que foi só na casa de Faraó que morreu o primogênito. Na casa de alguns hebreus também morreu o primogênito. Por quê? Porque não acreditaram, não exercitaram a sua fé. Deus permitiu aquilo para quê? Para que eles pudessem, né, exercitar a fé que estava morta há 400 anos. Muito bem. Quando é que você aplica a fé no seu dia a dia? Por quê? O tema de hoje é fé para viver. E Deus nos deu isto. Deus nos deu a fé para vivermos bem nessa terra. Quando eu falo viver bem, não é que você vai viver com os bolsos cheios de dinheiro, né? Com o banco dizendo, não manda mais dinheiro aqui que não cabe. Tanto dinheiro que você tem, não é nada disso. Não é a melhor casa de São Carlos, de São Paulo, do Brasil, não.
O viver bem é você viver na esperança do seu dia a dia. Agora, a esperança minha do dia a dia é que Jesus vem buscar a sua noiva, Jesus vem buscar a sua igreja. Mas antes dele buscar a sua igreja, eu preciso estar vivendo aqui. Aí é que eu tenho que exercitar a minha fé no meu dia a dia para viver aqui. Então veja só, quando você aplica a sua fé no seu dia a dia, você passa a viver muito melhor. Olha só, quando você aplica a sua fé no seu dia a dia, você vive muito melhor. Olha só o que ele fala aqui no versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, cuidareis de observar para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuís a terra que o Senhor com juramento prometeu que daria a vossos pais. Deus aqui tem nos dado família, não é mesmo? Tem nos dado a nossa vida, dirige os nossos passos, nós somos provados. Sempre há uma provação de Deus para que a gente não se esqueça dele. Deus deu a nós a fé. Para quê? Para que nós pudéssemos nos tornar pessoas melhores. Ouvimos aqui no último domingo um testemunho tremendo da irmã Bárbara. Não é? Um câncer no seu rosto, e ela ali preocupada porque o seu avô havia já falecido por aquela mesma doença no mesmo lugar. Mas ela ali exercitou a sua fé e Jesus a curou. Outros, no seu dia a dia, passam dificuldades enormes, mas param e Senhor, tenha misericórdia de mim, preciso vencer mais essa batalha, preciso passar por cima. E Deus te dá graça. Por quê? Porque você exercita a sua fé. Então a nossa fé é para viver melhor nessa vida. Sim, no mundo você vai ter aflição, como Jesus disse, mas eu posso viver melhor quando eu exercito a minha fé. Deus nos deu a fé para que nós pudéssemos ser pessoas melhores. Né? Outra coisa, a fé nos foi dada para que nós tivéssemos entendimento que não existe acaso na vida do ser humano, não existe acaso. Alguns dizem, não, isso aí aconteceu, porque não. A Bíblia diz que uma folha não cai da árvore sem que haja consentimento do nosso Deus. Olha aqui que o texto do versículo 2 diz, e te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O Senhor nos tem conduzido há longos e longos anos. O povo de Israel, eles foram conduzidos pelo deserto por 40 anos, até que chegasse a terra prometida. Eles, durante esse período, viram Deus operando de uma forma tremenda, né? Começou lá, como eu disse há pouco, a libertação da escravidão do Egito. Eles saem e o mar é aberto para que eles passem seco. Pelo caminho das águas amargas, elas se tornam doces. Deus manda maná fresco. Deus manda cordonizes. Deus faz brotar água de pedra. E por mais interessante que seja, as vestimentas do povo não envelheceu e os seus pés não incharam. Gente, o que é isto? Isso é acaso? Que acaso, irmão? Que acaso? Não existe acaso no reino. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que a fé deles fosse exercitada no seu dia a dia. Então, a fé nos foi dada pelo Senhor para que nós tivéssemos entendimento que não existe acaso. Mas existe sim, eu exercitando a minha fé para viver melhor e entender que a minha vida não é um acaso. A minha vida, ela foi entregue na mão de Deus. E Deus que conduz a minha vida. Olha, alguém diz por aí, não, Deus não tem esse negócio de provação, Deus não prova ninguém. Mentira. Deus nos prova sim. Deus nos prova sim. Sabe quando é que Deus nos prova? Principalmente quando Ele percebe que a gente começa a querer sair da linha. Por que Deus provou Abraão com o seu filho? Deus não prometeu um filho? Prometeu, deu.
E agora Deus manda ele sacrificar o próprio filho? Por que simples? Porque Abraão tinha uma vida de sacrifício. Quando nasceu o seu filho, Isaque, ele deu uma, sabe, aquela coisa assim de um velho, né, que tem um filho. E eu hoje posso dizer isso porque eu sou avô, e a gente fica meio bobo. Imagine um pai de um garoto que ele nunca mais imaginava ter filho, e a sua esposa tem filho, e ele é pai agora. Ele era pai e avô. E ele dá aquela, sabe, deu uma baixada de bola. Aí Deus falou, pô, será que esse camarada ainda está firme? Ô, Abraão, vai lá e sacrifica seu filho. Ele não titubeou, ele foi. Pegou o garoto e foi. Chega um ponto que ele fala assim para os seus senhores lá, vocês ficam aqui que eu vou subir com o garoto para adorar. Olha a expressão dele, vou subir para adorar. E ele sobe. Chega lá, ele faz, né, a fogueira lá, ou fez o lugar para o garoto deitar, o garoto deitou. E agora eu vou sacrificar. Quando ele vai sacrificar, o que acontece? Opa, pode parar. Você está show. Está entendendo? Por quê? Deus tinha que provar, então Deus nos prova. Não existe acaso. Não existe acaso. Lá no deserto, durante aqueles 40 anos, Deus dá a lei a eles, dá os mandamentos. Deus faz com que eles levantem o tabernáculo. E ali, Deus se mostra a ele no Santo do Santo. O sacerdote entrava ali uma vez por ano, com uma única preocupação: oferecer ao Senhor o seu melhor. Não é mesmo? Então, não existe acaso. Por quê? Porque nós exercitamos a nossa fé. Agora, Deus nos deu a fé para quê? Para que nós pudéssemos colocá-la em prática nos grandes momentos da nossa vida. Esse é um presente de Deus. Olha só o que o versículo 11 diz: guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Versículo 12. Para não suceder que depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e estares morando nelas, depois de se multiplicares as tuas manadas, os teus rebanhos, a tua prata, o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, você não se exalte no seu coração e se esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Veja só, eu não posso, de forma nenhuma, tirar Deus dos grandes feitos da minha vida. Quando eu digo que eu preciso exercitar a minha fé, que Deus nos deu nos grandes momentos, é lembrar que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu preciso glorificar a Deus em todo o tempo. Tudo eu preciso glorificar a Deus. Tudo eu preciso acreditar a Deus. Tudo. A minha casa, o meu dinheiro, os meus bens não são meus. Foi o Senhor que me deu. Então, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Eu não posso me esquecer, depois que a despensa estiver cheia, depois que eu estiver morando numa casa boa, depois que eu tiver os meus filhos, depois que tenho tudo o que eu desejo, esqueci de Deus. Não. Não foi para isso que Deus te deu a sua fé. Você não pode deixar de colocar Deus nos seus grandes momentos e dizer, foi Deus que me deu. Mas como? Pela fé. Pela fé que uma vez nos foi dada. Irmãos, a Bíblia é clara. Quando você exercita a sua fé, você vai conquistar coisas que aos seus olhos parece ser impossível. Aos olhos daqueles que estão à sua volta vai ser, como é que pode? Nós ministramos aqui na última terça, no último domingo, sobre o cego de nascença. E é interessante que a vizinhança dele ficou incomodada. Como? Mas não é possível. Depois os fariseus ficaram incomodados. Os discípulos queriam saber quem que pecou. Havia um incômodo. Não é? Jesus teve que quebrar aquelas barreiras todas. Agora, quando você exercita a fé, as coisas acontecem. É interessante que o cego, ele, após Jesus cuspir no chão, fazer lama, untar os seus olhos, Jesus dá uma ordem para ele. Vai lá no poço Siloé e lava o rosto, tá?
Vê se ele questionou. Vê se ele falou, mas para quê? Não, vai lá e faz. Ele foi e fez. Ele exercitou a sua fé. Não é? Ele teve esperança. E ele volta o quê? Enxergando. Então, tudo. Você precisa colocar Deus em seus grandes momentos da sua vida. Por quê? Porque se você conseguiu algo, foi pela fé no Deus que você serve. Isso é algo que Deus nos deu. Você não pode deixar Deus fora das suas grandes festas, tá? Não, de jeito algum. Vai celebrar? Deus em primeiro lugar. Eu aprendi com meu querido pai que já dorme no Senhor. Tudo você dê graças a Deus. Ao levantar, graças a Deus. Botou café na mesa, graças a Deus. Saiu para trabalhar, graças a Deus. Voltou para almoçar, graças a Deus. Você está entendendo? Tudo dai graças, porque você vive pela fé. Você vence as tentações da vaidade e da vanglória. Por onde? Pela fé. Olha o que o versículo 17 e 18 diz. E digas no teu coração, a minha força é a fortaleza da minha mão. Foi por essa força que eu adquiri riqueza. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força, para que você possa adquirir riquezas, a fim de confirmar o seu pacto, que jurei a teus pais, que hoje se vê. Você está entendendo? É um engraçado que, no meio artístico principalmente, eles acham que são ídolos, né? Cantores se acham ídolos, atores se acham ídolos, e o povo coopera para isso. Satanás ensinou isso ao mundo. E eles não dão a glória deles para absolutamente ninguém. A glória é deles. Isso é Satanás que ensinou eles. Por quê? Por que Satanás ele foi jogado do céu? Porque ele queria a glória para ele. Irmão, irmã, meu amigo ouvinte, você que me assiste agora pela internet, dê a glória ao Senhor Deus. Porque tudo que você tem, você conseguiu pela fé. Então, você precisa glorificar a Deus e acreditar a Deus. Outra coisa que eu não posso esquecer, pela fé na pessoa de Jesus, eu entendo e tenho consciência que haverá um juízo divino. Algumas pessoas não gostam de dizer isso. Não, Deus é graça, Deus, lógico que Ele é graça. Lógico que Ele é bondoso, lógico que Ele é amoroso, mas vai haver também o juízo. No versículo 19 do texto fala assim, sucederá, porém, que, se de qualquer maneira te esqueceres do Senhor teu Deus, e seguires após outros deuses, e os servires, e te curvares perante eles, testifico hoje contra ti, que certamente vais perecer. Isso é bíblico. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Então você precisa crer e ser batizado. A Bíblia diz que existem dois caminhos, o estreito e o largo. Qual o caminho que você escolhe? Se você escolher o caminho largo, certamente vai haver o quê? Vai haver o juízo. E o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, e tantos livros proféticos é muito claro quanto a isso. Existe uma escolha do ser humano, qual caminho será traçado por ele. Uma coisa é certa, está aqui o texto. Se você adorar a outros deuses, e quando a gente fala em outros deuses, não é uma estátua. Nós ouvimos aqui ontem uma ministração, ou seja, no domingo, uma ministração muito interessante sobre a questão do dinheiro, que o dinheiro hoje, ele é o grande Deus da humanidade. Né? E às vezes eu falo com alguns pais, olha, você vai ter só esse filho. Ah, não, pastor, o senhor sabe o que é? Que criar um filho é muito difícil, criar dois, pelo amor de Deus, haja dinheiro. Irmão, para com isso. Para com isso. Creia que o Deus que te deu esse filho pode dar 4, 5, quantos você quiser. Porque você cria seus filhos pela fé, não fica pensando no dinheiro, não. Não. A minha mulher queria ter 5 filhos. Pena.
Não pôde ter. Não que ela não quisesse, é porque não pôde ter. Por uma recomendação médica. Certo? Então, filho é bênção de Deus. Você tem só um filho, irmão, é muito pouco. Muito pouco. Mas não fique pensando no dinheiro. Pense que você crê num Deus que cuida de você. É Deus que cuida de você. Só que se você começar a arrumar outros deuses, existe uma consequência. Dinheiro, ele é um Deus com letra minúscula. Por quê? Lá em Romanos 6:23 é claro, o salário do pecado é a morte. Quando você vai optar por um Deus que não seja o Deus que fez os céus e a terra, é pecado. E o salário do pecado é a morte. Fechando. Fé é algo dada a nós pelo nosso Deus. A fé é que faz com que eu viva bem. Por isso que o subtema é fé para viver. Você vive nessa terra pela fé. Pastor, mas tem tanta gente que vive assim, não tem fé, não acredita em nada. Não é natural. Vive por aquilo que enxerga. Mas tem uma coisa, e no final, como é que faz? Irmãos, não se esqueça que Jesus vem buscar a sua igreja. Essa conversa não é para boi dormir, não. Nós estamos vendo os acontecimentos no mundo que não é regional, que não é é do mundo. É Deus dando a nós um sinal. Vamos ver pela fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Viva a sua fé com paixão, com amor, com intensidade, porque foi Deus que te deu. Baixa tua cabeça, vamos orar agora. Deus e Pai, eu quero te agradecer a Deus porque a tua palavra tem me exortado, Senhor, a viver pela fé. A tua palavra tem me exortado, Senhor, a não se esquecer de nenhum dos seus benefícios. A tua palavra tem me exortado, Senhor, a te dar glória e honra em todo momento. Pai, que esse presente dado por ti, que é viver, fé para viver, eu possa usá-la no meu dia a dia. Que a tua igreja possa usá-la no seu dia a dia. E que nós, Senhor, possamos agradá-lo. Porque a tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar. Deus, sê com a tua igreja. É a minha oração, é o meu pedido no nome de Jesus. Amém. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos e enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, Ele é o plano melhor. Jesus, mano.
sem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos e enxergando a verdade.